Olá, eu sou o Fernando e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode adicionar novas colunas ou informações na sua super planilha para psicólogos. Bom, como a gente já falou, a planilha é 100% personalizável. Isso significa que você pode mudar todas as informações que você vê aqui na tela, você pode selecionar aqui novos indicadores para mostrar, no dashboard também, você pode alterar quais gráficos estão sendo mostrados aqui, basta selecionar outras informações. Mas o que você também pode fazer é arrumar as colunas, as informações que aparecem nas abas pacientes, atividades, consultas, financeiro. Então, para fazer isso é bem fácil. Vamos supor que vamos começar com algo bem simples. Você não gosta, por exemplo, desse hífen no e-mail. Você costuma escrever e-mail sem hífen. Você pode muito bem tirar o hífen desse e-mail e isso não vai afetar a planilha como um todo. O que vai acontecer é que você vai precisar selecionar novamente a coluna correta de e-mail sem hífen. E aí ele vai mostrar o e-mail normalmente, certo? Então, quando aparece e-mail com hífen aqui, ele vai mostrar que não encontrou nenhum e-mail com um hífen. Mas agora, se você seleciona e-mail sem hífen, vai aparecer aqui corretamente, certo? Então, você pode fazer alterações básicas desse tipo, só alterando o nome das colunas, sem problema nenhum, certo? Mas você também pode adicionar novas colunas. Vamos supor que você quer adicionar aqui, sei lá, é, alguma coluna sobre o signo da pessoa, por exemplo. Para fazer isso, você pode primeiro definir onde você vai adicionar essa coluna. Então vamos supor que eu quero adicionar aqui antes do sexo e depois de CPF. Eu posso clicar nessa coluna J aqui. Então estou selecionando toda a coluna J. Clico com o botão direito do mouse e aí clico em inserir coluna à esquerda. Ou então, se eu estivesse selecionando a coluna CPF, poderia clicar com o botão direito e inserir coluna à direita, certo? Então, inseri uma coluna aqui entre essas duas que eu tinha informado antes. E aqui eu posso adicionar signo, por exemplo. E eu posso adicionar aqui Ares, por exemplo. Aí vamos supor que eu tenho outra paciente, a Lúcia Freitas, por exemplo. Aqui eu poderia adicionar uma foto, nesse caso eu não tenho. Eu adiciono o telefone dela, adiciono o e-mail, lucia.gmail.com, adiciono uma data de nascimento. Nesse caso eu vou, para navegar facilmente, eu vou fazer isso daqui. E adiciono aqui um CPF qualquer. E aqui eu posso adicionar outro signo. Certo. Então, eu adicionei esses dois signos aqui. E aí, vamos supor que você queira visualizar essa informação aqui na tela de busca. Você pode, facilmente. Então, toda vez que tem essa caixa de seleção, você pode selecionar aqui. E agora aparece a opção signo para você visualizar aqui. Nesse caso, signo Ares, porque eu estou selecionando Bruno da Silva. Eu posso selecionar também a Lúcia Freitas e vai aparecer o signo Aquário aqui dela. E outras informações não aparecem aqui porque estão em branco lá na tela de pacientes, certo? Então, vou voltar aqui, eu percebi que eu escrevi errado o nome dela. Bom, você adicionou uma coluna aqui, certo? Se você quiser, outra coisa que você pode fazer também é mover as colunas. Então, você adicionou aqui, vamos supor que você não queira mais adicionar aqui. Você quer mover isso para cá. Vamos mover, peraí, para cá. Entre bairro e cidade, por exemplo. Por algum motivo você quer o signo aqui. Você seleciona a coluna, clica aqui e arrasta. E arrasta até vir aqui entre as duas colunas. E aí, para ficar bonito, você pode atualizar a cor, né, dessa coluna que ficou diferente da cor dessa célula aqui. Porque aqui a gente tem um grupo de informações, de informação de endereço, e está tudo da mesma cor. Então, você pode muito bem clicar aqui, selecionar aqui a cor de fundo e selecionar a cor correta. Ou então você pode simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V nessa célula, certo? Bom, assim você adiciona uma nova coluna, você adiciona, você move a coluna para onde você quiser, você pode editar o conteúdo das colunas e você pode também apagar uma coluna. Então vamos supor que você não queira adicionar o bairro de uma pessoa. Você não quer adicionar essa informação. Você pode muito bem clicar com o botão direito na coluna, excluir coluna. Então você não tem mais que adicionar essa informação aqui. Agora, o único problema é que aqui, nesse caso, não, né? Porque eu não tinha aqui a opção bairro selecionada. Mas vamos dar outro exemplo. Por exemplo, se eu tirar a opção cidade, vou excluir cidade. Você não quer preencher cidade. Eu tinha mudado também, não tem a opção cidade aqui, desculpa. Porque aqui antes estava selecionado cidade. Então vamos voltar aqui, selecionar cidade, é assim que estava, né? Se eu venho aqui em pacientes, excluo cidade,
Uma vez que eu excluo a coluna, eu tenho que checar se aqui não ficou inválido. Então eu não tenho mais o dado de cidade. Então eu tenho que mudar isso. Eu posso selecionar aqui bairro, por exemplo. Aí eu não vou mais ver a informação da cidade, certo? E aí isso afeta também a aba dashboard. Então aqui hoje eu tenho cidade, né? Eu posso ver aqui que eu tenho um paciente de São Paulo, outro de Campinas. Então vamos lá no dashboard. Descendo no dashboard aqui, eu consigo ver o número de pacientes por alguma categoria. Então vamos procurar aqui o número de pacientes. E aqui vocês podem ver que ele já adicionou signo aqui, por exemplo. Então eu tenho Áries e Aquário. Eu já consigo ver o número de pacientes pela nova coluna que eu adicionei automaticamente. E vamos supor que eu deixe aqui em número de pacientes por cidade, certo? Uma vez que eu tenho aqui essa visualização por cidade, se eu apagar aqui a coluna cidade, se isso não for relevante para mim, né, eu não quero adicionar a informação de cidade dos pacientes, voltando no dashboard, vai dar erro aqui, vai aparecer nenhum dado, certo? Mas você pode simplesmente mudar a informação e mostrar número de pacientes por bairro, por exemplo, certo? Então, você pode excluir uma coluna, trocar o nome da coluna, mudar a coluna de lugar, adicionar uma nova coluna e tudo vai ser refletido em todas as abas da planilha, tanto na busca quanto no dashboard, sem problemas, certo? Isso é válido para qualquer aba da planilha. Você pode fazer isso aqui em atividades, fazer isso na aba de consultas, certo? Fica à vontade para mexer como você quiser. Eu só não recomendo você alterar sempre as primeiras colunas de cada aba, certo? Então aqui eu recomendo que você não altere a coluna nome. Se você tentar alterar, inclusive se você tentar excluir essa coluna, ele vai falar pense bem. Quando tem esse aviso, é porque a gente não recomenda que você altere, certo? Porque algum erro pode dar na planilha. Então as primeiras colunas de cada aba, eu recomendo que você não altere. Então atividade aqui não altera, tá? Mantém as primeiras colunas, você pode alterar as outras como você quiser. Se você precisar de mais colunas, você pode adicionar aqui também, certo? Uma dica que eu dou também, vamos supor que você quer adicionar uma coluna aqui após relatório. Então você clica com o botão direito na coluna Q, inserir uma coluna à direita, só que aqui você vai ver que ficou com essa linha verde aqui. Essa linha é a linha do filtro. Então vocês podem ver que aqui, por exemplo, se eu fosse adicionar alguma informação do paciente aqui, queixas apresentadas na aba consulta, certo? Vocês vão ver que isso ficou sem o filtro. Eu não tenho mais essa opção de classificar aqui nessa coluna, porque o filtro ficou só para lá. Então, para arrumar isso, eu faço o seguinte, eu clico em qualquer lugar dentro desse filtro, né, dentro das 4 linhas aqui verdes, e aí vai ter esse ícone aqui, e eu posso remover filtro. Se eu tiver selecionado aqui, vai também ter esse ícone, eu posso clicar em remover filtro, ele vai me avisar para eu pensar bem, mas nesse caso tudo bem, lembra? Sempre que a gente está lidando com filtro, com classificação, não tem problema mexer na planilha. Tudo bem, e agora eu removi o filtro e agora eu posso adicionar novamente. Então eu seleciono aqui essa coluna, vou até o final aqui, seleciono também a coluna B, da coluna B até a coluna R, certo? Então eu fiz isso ou clicando e arrastando, ou selecionando a primeira coluna, segurando o Shift e selecionando até a coluna R, certo? E aí eu vou precisar descer, selecionar todas as células da aba. Então eu posso descer tudo e segurando o Shift no teclado, eu posso clicar aqui, na última célula da aba. E aí eu selecionei todas as células dessa tabela, certo? E é aqui que eu vou adicionar o filtro. Aí eu posso clicar aqui em criar um filtro. Aí ele vai falar pense bem, mas tudo bem. E aí eu adicionei assim o filtro nessa aba, certo? Então é bem fácil de fazer isso também. Se você só vai ter esse problema com o filtro se você acabar adicionando uma nova coluna à direita de todas as já existentes, certo? Daí ele vai ficar fora do filtro. Mas se você adicionar uma coluna no meio das já existentes, ela já vai vir automaticamente com filtro. É o que eu recomendo também. Sempre que você adicionar, adicione uma coluna no meio para não ter esse problema e ficar fácil de você usar a planilha, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Lembrando que você pode personalizar a planilha do seu jeito, mas se você tiver algum erro, se a planilha apresentar algum problema, é só entrar em contato com a gente que a gente te ajuda a resolver, tá bom? Então até mais.